Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mais um encontro aqui, dando seguimento, melhor dizendo, né, nessa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, ou a escatologia, né, que é a ciência que estuda as últimas coisas, ok? E o nosso quarto estudo, essa noite, a gente está falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Semana passada nós iniciamos essa série dentro desse tema, né, de escatologia. Falamos sobre a igreja de Éfeso. E hoje nós falaremos sobre a igreja de Esmirna, ok? Já agradecendo aí o pessoal que vai participar aqui conosco, ok? O pessoal que vai entrar mais tarde, o pessoal que vai entrar depois, amanhã, não sei qual dia, enfim. Mas o mais importante é que você participe, né? Você divulgue essa live que a gente tem feito, divulgue esse trabalho que nós fomos comissionados para estar realizando, ok? E reitero o pedido aqui para você se inscrever no nosso canal no YouTube. O link do canal está aí na chamada para essa live, para esses estudos, conforme a gente vem divulgando. E é muito importante a tua inscrição no canal, ok? Para que esse trabalho possa crescer, expandir, atingir outras pessoas. Esse é o nosso objetivo, tá? Por isso que a gente pede a inscrição no canal. Eu sei que eu estou devendo alguns vídeos, né, lá no canal, e principalmente dessa série que a gente iniciou, mas amanhã eu estarei postando esses vídeos aí que estão faltando, incluindo esse vídeo de hoje que a gente vai realizar com esse estudo, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixa lá o teu like, tá certo? Isso é muito importante para nós, tá certo? Deixar um abraço aí para a minha mãe, a mulher que me adotou como filho, a Maria Helena. Eu sei que ela está impossibilitada de assistir por causa de aparelho telefônico, enfim. Mas quando você adquirir um, Maria Helena, tá? Já fica o meu abraço aqui para você no vídeo. Um abração, tá certo? Maria, Deus te abençoe. Um abraço aí também para o nosso amigo Rafael Carvalho. Um abração, Rafael. Deus te abençoe, Rafael. Um beijo na família. Dá um beijo na Flávia, nos filhotes aí, tá certo? Deus possa continuar abençoando a tua vida, tá bom? Obrigado aí pela tua participação, tá bom? A gente então vai começar, queridos, então, falando da segunda igreja, tá? Que é a igreja de Esmirna. O estudo de hoje vai ser em cima dessa igreja. E para você que perdeu, né? Semana passada nós iniciamos essa série dentro da série de escatologia, dentro da série do livro de Apocalipse, falando da igreja de Éfeso, tá certo? E nas semanas anteriores nós falamos da mulher e o dragão e da marca da besta no nosso primeiro encontro, na nossa primeira live, tá? Começamos o livro de Apocalipse, não do início, mas pelos assuntos que a gente julgou assim mais relevantes e que hoje estão
em alta, ok? Mas assim que a gente terminar esse apanhado das 7 igrejas, a gente vai voltar no capítulo 1 de Apocalipse, e aí sim vamos dar uma sequência, vamos dizer assim, cronológica, né, do jeito que a gente conhece o livro. Capítulo 1 e capítulo 2 a gente está comentando agora, né, e vai entrar no capítulo 3, que abrange essa questão das 7 igrejas, e depois vamos retomar o livro e vamos fazer esse estudo aqui de forma completa, tá certo? Então vamos lá? As 7 igrejas do Apocalipse, a gente vai falar sobre a igreja de Esmirna hoje, tá? E vamos fazer também uma aplicação para a nossa vida pessoal, lembrando que nós somos a igreja de Cristo aqui na Terra, tá bom? E vamos tirar uma aplicação prática do que essa igreja tem para nos ensinar, como podemos aplicar isso na nossa vida e quais são esses conceitos que a gente pode, com certeza, estar trazendo para a nossa vida, tá bom? A leitura do texto, Apocalipse 2, versículos do 8 ao 11, ok? O versículo 7 ele fecha com a igreja de Éfeso, e o versículo 8 ele inicia ao anjo da igreja de Esmirna, ok? Diz assim: escreva o seguinte, esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo eterno. Aliás, não sofrerão o castigo da segunda morte. Tá? A gente vai parar por aqui, porque no versículo 12, aí o anjo já começa a dar as ordens para o apóstolo João, para ele escrever para a próxima igreja, que é Pérgamo, que a gente vai tratar aqui, se Deus quiser e assim permitir, na próxima semana, tá bom? Bom, é possível ser fiel e fiel até a morte num mundo carimbado hoje pelo relativismo, ok? Muitas pessoas falam essa frase, né? Hoje em dia tudo é muito relativo, ok? Então essa questão de ser fiel até a morte, isso aí é muito relativo, tá? Porque a gente vive num mundo carimbado pelo relativismo. E o sofrimento, ele revela quem é fiel e quem é conveniente. Aqui nós vemos uma igreja sofredora, vemos uma igreja perseguida, uma igreja pobre, uma igreja caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas uma igreja fiel que só recebe elogios de Cristo, ok? E tudo que Jesus diz nessa carta tem a ver com a cidade e com a igreja, ok? Porque Esmirna era uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era rival de Éfeso, que nós falamos semana passada. Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor, era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia, tá? Era uma cidade comercial, onde ficava o principal porto da Ásia,
o Monte Pagos, que era um monte muito famoso lá, era coberto, né, de templos, e as bordas do monte existiam casas formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres, tinha uma magnífica arquitetura, tá? Com templos dedicados a Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite. E hoje essa é uma única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, tá? Fica na Turquia asiática e tem cerca de 255 mil habitantes, essa cidade, tá? Antigamente Esmirna, hoje se chama Izmir, tá? E foi a única cidade que sobreviveu, tá? Até os dias atuais. E uma igreja também que enfrentou a morte numa cidade que havia morrido, tá? E ressuscitado. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C., no ano 600 a.C., os lídios invadiram a cidade, destruíram por completo. E no ano 200 a.C., Lisímaco, né, a construiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. E quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirnianos, vamos dizer assim, né? Parece até título daquele filme MIB, Homens de Preto, né? Os esmirnianos, era o pessoal que morava em Esmirna, eles sabiam do que Jesus estava falando. A cidade estava morta e reviveu, assim como Cristo. Tá? E uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma, ok? Um abraço aí também para nossa amiga Lucilene Ferreira, é a esposa do Alessandro, se eu não estou... É isso mesmo. É isso mesmo, né? Abração, eu li ali Lucilene. Rosa Lourenço, é você mesmo. Deus te abençoe, querida. Dá um abraço aí no Alessandro, em toda a família aí, tá bom? Deus abençoe, obrigado aí pela tua participação, tá bom? Essa igreja, ela sabia muito bem o significado da palavra fidelidade, ok? De todas as cidades orientais, havia sido a mais fiel a Roma. E muito antes de Roma ser senhora do mundo, como foi, Esmirna já era fiel a Roma. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. E no ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. Tá? Bom, no ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Para a igreja dessa cidade, Jesus disse: ser fiel até a morte. Uma igreja vitoriosa na cidade também dos Jogos Atléticos. Esmirna, ela tinha um estádio onde todos os anos se celebravam jogos, ok? E esses jogos eram famosos em todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de louros, né? Para os crentes dessa cidade, Jesus prometeu a coroa da vida, ok? E ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida. Essa igreja pobre, caluniada e perseguida só recebe elogios de Cristo. A fidelidade até a morte era a marca dessa igreja. E vem a primeira pergunta dessa noite: como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis como eles eram? Que lições podemos tirar para a nossa vida, tá certo? Um abraço aí para minha mãe, que também está assistindo. Um abração, Manéria. Deus te abençoe. Deus te abençoe, mãe. Beijão aí em todos. Dá um beijo aí em todos, amém? Deus abençoe vocês. Então, como ser fiéis nos dias atuais? A fidelidade é um princípio básico da vida cristã, ok?
E hoje em dia, os maridos e esposas estão quebrando os votos assumidos no casamento, ok? Os pais estão quebrando os votos assumidos, que eles assumiram quando do nascimento e do batismo, né? Cuidar dos seus filhos. Os crentes estão quebrando os votos feitos na sua profissão de fé. E como ser um crente fiel em tempos de prova, ok? A gente pode tirar algumas lições lendo sobre essa igreja de Esmirna. E a primeira lição que a gente pode tirar e aplicar é de não ter uma visão romantizada da vida, ou seja, não olhar para a vida como se fosse um grande romance, como se fosse um conto de fadas, uma história, simplesmente um conto, ok? Agora o Alessandro entrou também, dá um abraço aí, o Alessandro, em toda a família, tá bom? Dá um abraço aí no seu Valdemir, na dona Célia, né? Deus abençoe, muita saudade de vocês, amém? Tempo bom que a gente passou juntos, né? As famílias se conheceram e tivemos muitos momentos ali de comunhão, de alegria. Grande abraço aí para você. Uma grande amizade, tá bom? E a distância, ela não é capaz de superar essa amizade, né? De ocultar essa amizade. Grande abraço aí para vocês também, tá bom? Obrigado aí pela participação também de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ter uma visão romantizada da vida. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era ainda mais sombrio. E há 4 coisas aqui nessa carta, ok, para a igreja de Esmirna que precisamos destacar se nós queremos ter uma visão desromantizada da vida, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a tribulação. Está lá no versículo 9 que a gente leu no texto. E a ideia de tribulação é de um aperto, é um sufoco, um esmagamento, ok? E a igreja ela estava sendo espremida debaixo de um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos estava pesando sobre aquela igreja e a força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a sua fé. E isso também acontece nos nossos dias, queridos. Quantas das vezes muitos abandonam a fé por causa de pressões, por causa de tribulações, por causa de, às vezes, faltar forças para a pessoa reagir e simplesmente abandonam a sua fé. Por isso que eu falo, essa carta, as 7 cartas são um aprendizado muito grande para nós hoje, tá certo? Os crentes em Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar ao imperador como Deus. Nós já comentamos aqui em lives passadas, né, que o imperador, ele exigia um culto para ele, como ele fosse uma entidade divina, tá? E de uma única vez, eles lançaram desse Monte Pagos, teve uma ocasião que eles lançaram lá de cima do monte 1.200 crentes. Em outra ocasião, eles lançaram mais 800 crentes. Ou seja, os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Isso tudo eles faziam para desanimar, para que eles desistissem, que eles abandonassem sua fé, mas eles permaneceram fiéis, ok? Mesmo isso, às vezes, custando a sua própria vida, tá certo? Então, como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Como entender o amor do Pai pelo Filho quando o entregou como sacrifício?
Onde é sacrificado o amado, o amor se oculta. Isso é a sexta-feira da paixão. Não ausência, mas ocultação do amor de Deus, ok? Uma segunda coisa que a gente tem que ter em mente, a primeira foi a perseguição, né? É a pobreza. A pobreza, ela não é maldição. Jesus disse, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pobres, né? Lucas 6,20. Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Tiago 2,5. E havia duas palavras para a pobreza, duas palavras gregas que definiam pobreza. Uma era pitocheia e a outra era penia. A primeira, pitocheia, é pobreza total, pobreza extrema, e era representada pela imagem de um mendigo agachado. E penia é o homem que carece do supérfluo, enquanto pitocheia é o que não tem nem sequer o essencial. A pobreza dos crentes era um efeito colateral da tribulação, ok? Do primeiro evento que a gente viu. E ela vinha de algumas razões, tá? A primeira razão é que os crentes eram procedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Os primeiros cristãos sabiam o que era pobreza absoluta, tá? E hoje tem muita gente que reclama, sabe? Ah, eu só tenho isso para comer. Poxa, só tenho isso para vestir, só tenho isso para vestir. Olha, só tenho isso para fazer, ou reclamam, sabe, de coisas que muitos dos nossos irmãos lá no passado, né, nesse passado principalmente, olha, era um sacrifício eles terem o que hoje nós temos e muitas das vezes desperdiçamos. Os primeiros cristãos sabiam que era pobreza absoluta. Os crentes eram saqueados, tá? Era um outro efeito colateral da tribulação, da perseguição. Os crentes eram saqueados e seus bens eram tomados pelos perseguidores, conforme está registrado lá em Hebreus 10:34. Uma outra questão é que os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos por sua fidelidade a Cristo. E com isso eles perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros menos inescrupulosos. Escrupulosos, aliás. Melhor dizendo. Escrupulosos, tá? Também tinha a difamação, porque os judeus estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos. As mentes estavam sendo envenenadas. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. E a gente sabe que o diabo é o nosso acusador. Ele é o pai da mentira. E aqueles que usam a arma de acusações levianas são como... está escrito lá, são como sinagoga de Satanás. Ok? E havia uma forte e influente comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas estavam perseguindo os cristãos, mas estavam influenciando os romanos para prenderem os crentes. Ok? Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. A gente pode ver isso na história e principalmente no livro de Atos. Eles perseguiram Paulo em Antioquia da Psídia, tá lá em Atos 13. Perseguiram Paulo em Icônio, Atos 14. Perseguiram Paulo em Lístria, e em Lístria, Paulo, além de ser perseguido, ele foi apedrejado. E depois, no capítulo 17 do mesmo livro de Atos, perseguiram ele em Tessalônica. E em Corinto, Paulo tomou a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. Capítulo 18 de Atos. E quando retornou para Jerusalém,
os judeus o prenderam no templo e quase o mataram. O livro de Atos ele termina com Paulo em Roma, sendo perseguido por eles. Então os judeus não davam descanso para os crentes, ok? Eles se consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança. Mas, ao rejeitarem o Messias e perseguirem a igreja de Deus, eles estavam se transformando em sinagoga de Satanás. Romanos 2, 28 ao 29. 28 e 29. Ou seja, a religião deles foi satanizada. Tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição da verdade. E quem difama Cristo ou degrada naqueles que o confessam, promove a obra do maligno e guerreia as guerras de Satanás. Então, muito cuidado, que assim como Paulo achava que estava prestando um serviço, né, para Deus, mas ele estava prestando um desserviço, tá? E todo aquele que faz isso, que difama Cristo ou faz uma degradação naqueles que estão confessando, ok? Aqueles que estão trabalhando, essa pessoa ela está fazendo a mesma coisa que Paulo achava que estava fazendo de maneira certa. Ou seja, ele estava promovendo a obra do maligno. Essas pessoas estão promovendo a obra do maligno e guerreando a guerra de Satanás, tá bom? Os crentes passaram a sofrer em várias acusações levianas também, tá? Os judeus chamavam eles de canibais, tá? Por celebrarem a ceia com o pão e o vinho, que eram símbolos do corpo de Cristo. Eles eram taxados de imorais por celebrarem a festa do ágape antes da Eucaristia. Eles eram taxados e chamados de divididores de famílias, tá? Ou separadores de famílias, uma vez que as pessoas que se convertiam a Cristo deixavam suas crenças vãs para servirem a Jesus. Porque Jesus mesmo falou, né? Eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada, ok? E eles acusavam os crentes de ateísmo, por não se dobrarem diante de imagens dos vários deuses que eles cultuavam. E, por fim, acusavam os crentes de deslealdade e de revolucionários por se negarem a dizer que César era o Senhor, ok? Bom, houve prisão também nesses episódios, conforme nós também lemos no texto aí da carta a Esmirna, houve prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão. A prisão era a antessala, era como se fosse uma antessala da sepultura, tá? Os romanos não cuidavam de seus prisioneiros, ok? Normalmente os prisioneiros morriam de fome, morriam de pestes, de doenças ou de lepra, ok? Simplesmente eram jogados lá dentro, largados, ok? E se não fosse uma intervenção divina, ou se Deus não tivesse um plano na vida daquelas pessoas, simplesmente eles morriam encarcerados ali, tá certo? Bom, uma outra questão de fidelidade nesses dias atuais é que a gente precisa saber que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo, conforme está no versículo 9. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Pobre porque os crentes vinham de classes mais baixas. Pobre porque muitos dos membros eram escravos. Pobres porque seus bens eram tomados, saqueados. Pobres porque os crentes eram perseguidos e até jogados nas prisões.
pobres porque os crentes não se corrompiam. Era uma igreja espremida, sofrida, acuada, ok? E embora a igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica dos recursos espirituais, amém? Não tinham tesouros na terra, mas os tinham no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. E a riqueza de uma igreja não está na pujança do seu templo. A riqueza de uma igreja, ela não está na beleza de seus móveis. A riqueza de uma igreja não está na opulência do seu orçamento e nem na projeção social dos seus membros, ok? A igreja de Laodiceia considerava-se rica, mas Jesus disse para ela que ela era pobre. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta. E a igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Cristo ela era rica, muito rica. Amém? Carolina, você mandou aí uma solicitação para participar aqui diante do participar aqui no vídeo com a gente. Olha, a gente não costuma fazer isso, tá certo? Até pelo andamento aqui da live, por causa do horário também, e porque eu vou dar a oportunidade para outras pessoas também pedirem isso, tá certo? Mas você pode deixar um comentário aí, se tiver alguma pergunta para fazer, alguma colocação, deixa que a gente faz aqui, tá bom? Não, a gente não faz isso por mal, não, nem a gente quer a participação das pessoas, não, muito pelo contrário, a gente quer sim que as pessoas participem, tá? Mas se a gente fizer isso, vamos dizer assim, vai quebrar um pouco aqui a nossa linha de raciocínio, tá certo? Pode entrar em contato depois com a gente. Pode entrar em contato depois com a gente. Carolina é minha prima. Tá? Então, que Deus te abençoe aí. Espero que você tenha entendido, tá bom? Não é por mal que a gente faz isso, tá bom? Mas pode deixar aí alguma pergunta, alguma coisa, ou se você quiser falar com a gente depois, tá? Passa aí o teu WhatsApp lá no privado, lá no nosso Messenger, e a gente faz o contato aí com você, tá certo? Tem mais gente assistindo, vai colocando um nome aí pra gente deixar um abraço também. Tem algumas pessoas aí que eu não percebi aqui se entraram ou eu não li, tá bom? Se identifica aí quem tá assistindo pra gente deixar um abraço aqui também, tá bom? Então, queridos, enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus os avalia pelo ser, tá certo? Importa ser rico para com Deus, importa juntar tesouros no céu, importa ser como Pedro, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda, né? Essas foram as palavras de Pedro ali no templo da Porta Formosa, né, quando ele operou ali um milagre, ok? Ele não tinha prata nem ouro, mas ele tinha a virtude de Cristo Jesus, e muitas das vezes isso vale mais do que um saco cheio de dinheiro ou de ouro, ok? O Menil tá fazendo comentário. Olá, Adriano, olá, Darlene, Deus abençoe a todos, mais uma live abençoada, beijo nas minhas princesas. Tá bom, querido, Beijo obrigado aí. Nos seus filhos também, na nossa princesa também, nosso príncipe aí. Príncipe Rômulo e princesa Rânia, Deus abençoe essa família abençoada também. Romenil também é um amigo aqui de longa data, né? Sempre que pode estar aqui conosco, né? A gente aprendeu assim durante a nossa jornada, né? Aprendi muito com o Romenil, né? E hoje ele está aqui prestigiando a nossa live e já me confidenciou que tem pegado algumas coisas aqui, aplicado na escola dominical.
Deus te abençoe, meu querido. Obrigado aí, tá? Pelas palavras, pela força. E vamos em frente, tá bom? Então a igreja de Esmirna era pobre, mas fiel. Era pobre, mas rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia a muitos, tá? Não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, né? Mas nós somos pobres também, ok? Mas Deus tem usado a nossa vida para abençoar, para enriquecer outras pessoas através desses estudos aqui. E isso não vem de nós, isso é dom gratuito de Deus, ok? Longe de mim tal pretensão, mas é o que Deus ele tem feito queimar nos nossos corações, ensinar a palavra de Deus, pregar o verdadeiro evangelho, sabe? E trazer luz à mente de muitos, tá? Essa é a nossa missão. Se a gente tem conseguido, né? Eu louvo a Deus e agradeço a Ele, ok? A gente tem se esforçado bastante, ok? Mas se a gente conseguir atingir algumas pessoas, a gente já se dá por bastante satisfeito, tá bom? Espero que tenha sido bênção aí para a tua vida, os estudos anteriores. Espero que e aguardo que esse também seja bênção para a tua vida, tá bom? Essa série aqui que a gente está tratando, né? Mas isso tudo é graça de Deus sobre a nossa vida. Esse conhecimento que Ele tem derramado não é nosso, vem dele. A gente estuda, a gente se aperfeiçoa, a gente ouve outros mais experientes do que a gente, ok? Mas tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas, amém? Então, nós podemos ser ricos, ok? Para com Deus, ricos na fé, ricos em boas obras. Podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. À vista de Deus há tantos pobres homens ricos como muitos ricos homens pobres. E é melhor ser como a igreja de Esmirna, ou seja, pobre materialmente e rica espiritualmente, do que como a igreja de Laodiceia, rica, mas pobre diante de Cristo. E a gente vai falar sobre a igreja de Laodiceia aqui também, num próximo encontro, tá certo? Vamos tratar das 7 igrejas. Rafael colocou aí, foi bênção demais. Pastor, grande abraço para todos. Tamo junto, meu amigo. Obrigado aí pelas palavras também. Bom, outro grupo ostentava uma falsa percepção de si mesmo. Está lá no versículo 9, né, que eram quem? Os judeus. Se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não é judeu, tá? Como a gente também vê muito hoje em dia, não é judeu quem o é exteriormente. Judeu é quem o é no interior, tá? Tem muita gente aí, eu vou fazer uma crítica aqui também agora. Tem muita gente aí judaizando muitas coisas, tá? E trazendo isso para dentro das igrejas, dos templos, dos ministérios, ok? E até inserindo isso nos cultos, ok? Vale lembrar que quando Cristo morre na cruz do Calvário, foi feita uma nova aliança, tá, queridos? E muitas coisas ali, muitas práticas, muitos rituais e muitas questões, elas foram abolidas do culto, tá? É só uma crítica aqui que eu estou fazendo e nada contra, eu respeito quem introduz essas coisas no culto, né? Alguns até objetos, eu respeito isso, né? Mas eu só estou fazendo um lembrete aqui, tá bom?
E Cristo, quando morre na cruz do Calvário, uma nova era é inaugurada, tá bom? Uma nova aliança, tá? E tem muita gente aí costurando, né? Recosturando, melhor dizendo, o véu que Jesus rasgou, ok? Então, hoje a coisa ela é e tem que ser cristocêntrica, tá certo? Um abração, Carolina. Um abração aí para Carolina, ou a Caron Lino, né? Nossa amiga lá de Moçambique, né? Isso. Mas que está aqui em Portugal. Um abraço aí para toda a família, né? Essa família Deus aí. possa abençoar vocês. Que nós conhecemos, né? A irmã Cristina, seu pai, os seus irmãos. Deus possa estar abençoando aí todos vocês, a casa aí de vocês, amém? Obrigado aí pela tua participação também, tá bom? Então eles afirmam que são judeus, né? Conforme esse versículo 9, mas isso não é verdade. Eles afirmam que vocês são pobres, mas isso não é verdade. O mundo vê a aparência, mas Deus ele vê o interior. É isso que importa para Deus, é o nosso interior, tá certo? E temos muitos aí vivendo de aparência, sabe? Só tem aquela casca, por dentro não tem conteúdo nenhum, sabe? São ocos espiritualmente falando, tá bom? Bom, a Darlene agora vai falar do terceiro ponto de como nós sermos fiéis em tempos de prova. Vai lá, Darlene. Amém. Precisamos estar prontos a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se fosse preciso. Não é ser fiel até o último dia da vida, é ser fiel até o ponto de morrer por essa fidelidade. É preferir morrer a negar a Jesus. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi da cruz até a coroa. Essa linha também foi traçada para a igreja de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, a palavra nunca saiu de jeito nenhum. A igreja de Esmirna, assim não é candidata à morte, mas à vida. Ok? Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, tá? E essas palavras valem não só para a igreja de Esmirna, mas vale para todos nós, tá certo? E sermos fiéis até a morte, muitas pessoas pensam, mas a gente vai passar pela perseguição, então se botarem uma espada no meu pescoço, ou então uma arma no meu peito, eu tenho que ser fiel, e se eu for fiel até a morte, se eu tiver que morrer por isso, eu vou receber essa coroa? Vai. Olha, mas esse ser fiel até a morte vale para todas as nossas outras situações ou áreas da nossa vida, tá certo? Não é só nessa questão aqui extrema, ok? É verdade, mano, vocês preparam tudo com carinho e ordem, e isso só aumenta a nossa fé. Antes nós falávamos um para os outros, carregue sua cruz que é minha de fibra ótica. Hoje nós temos a responsabilidade de passar tudo que aprendemos de Jesus para outros suportarem o peso das suas cruzes. Deus é fiel, Jesus é vencedor invicto. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí, meu amigo Romenil, exatamente isso aí que tu escreveu, ok? Hoje a gente tem essa responsabilidade, né, com os nossos irmãos, por isso que a gente prepara com todo cuidado, com todo carinho e principalmente com todo respaldo bíblico, para não falar besteira aqui, né, não falar doutrinas aqui de homens, mas a gente falar a doutrina dos apóstolos, a doutrina sã
né, dos apóstolos, né, que foi passada para a igreja primitiva e depois o evangelho ele se espalhou por todo o mundo e chegou até a nós também, tá bom? Então o nosso foco, a nossa missão é essa. E assim como a gente tem o Romerio aí que também faz esse papel lá com a galera lá da escola dominical, lá da igreja onde ele está plantado, tá bom? E existem muita gente boa aí, querido, fazendo um trabalho de excelência também. E alguns, assim como nós, não somos tão divulgados, não temos assim um longo alcance ou um alcance assim abrangente, né, como muitos aí, né? Mas a gente tem feito a nossa parte, ok? E até quando Deus decidir que Ele tem algo maior para a nossa vida, para o nosso ministério, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, independente do número de pessoas, né? Hoje a live aqui tem 3 pessoas, agora nesse momento, né? Mas pode ter dia aqui que a live a gente consiga atingir um número de maior de espectadores, né? E a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, ok? Sendo fiel do mesmo jeito. E não vamos esmorecer, ok? E vamos continuar descendo a madeira. Falando a verdade, né? Falando a verdade, exatamente. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes são chamados a serem fiéis a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e de perseguição. Um exemplo disso que a gente pode citar é o bispo da igreja, Policarpo, que era discípulo de João, né, que foi um dos discípulos de João. Ele foi martirizado no ano 155 depois de Cristo. Ele foi apanhado, arrastado para a arena, ok? Tentaram intimidar aquele bispo com feras, ameaçaram aquele homem com o fogo, e ele respondeu ao procônsul: vocês me ameaçam com um fogo que pode queimar apenas por alguns instantes, a despeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. E ele continuou falando: mas por que vocês demoram tanto? Façam logo o que vocês têm que fazer. E os algozes daquele homem tentaram forçá-lo a blasfemar contra Cristo. E ele respondeu para aqueles homens: eu o sirvo há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Amém. Amém. Então a gente vê um exemplo aí de fidelidade, tá bem? Fidelidade. Mesmo essa fidelidade correndo o risco de perder a sua própria vida. E os inimigos furiosos daquele homem queimaram ele vivo em uma pira. Para quem não sabe o que é pira ou esqueceu o que é uma pira, é como se fosse uma taça gigante, né? Assim. E eles usam muito a pira na abertura das Olimpíadas, quando eles acendem a pira, né? E o fogo ali ele fica ardendo até terminar os Jogos Olímpicos. Aquele homem ele foi queimado vivo dentro de uma pira. E enquanto ele passava por esse tormento, ele orava e ele agradecia a Jesus o privilégio de morrer como mártir. Ok? Esse é apenas um exemplo.
A gente poderia citar aqui muitos outros, de homens e mulheres, às vezes famílias inteiras, que eram entregues às feras, que eram jogadas no meio da arena ou do coliseu, e ali eram ceifadas as suas vidas. Ok? Os nossos irmãos em Cristo, eles deram a vida. Ok? E hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Ou seja, não venda o seu Senhor por dinheiro como Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas como Esaú. Não venda sua consciência por uma barra de ouro como Acã. Seja fiel a Jesus, ainda que isso lhe custe o seu namoro, ainda que isso lhe custe o seu emprego, ainda que isso lhe custe o seu sucesso, o seu casamento, ainda que isso lhe custe a sua própria vida. Jesus diz que aqueles que são perseguidos por amor a Ele são bem-aventurados. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Jesus e tenha certeza, o mundo também nos perseguirá. Ok? Um abração aí para Sirlene. Um abraço aí para Sirlene Almeida, para os bebezinhos aí. E para Pietra, né? Já chegou, já nasceu, vai nascer. Deve estar quase, né? Fala aí, Sirlene. Dá um abraço aí pro Felipe também. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Diretamente dos Estados Unidos, amém? Bom, a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Poxa, mas que notícia é essa que você me dá? Jurema, um abraço aí para nossa amiga Jurema também, lá do Brasil. Lá de São João de Meriti. Está aqui em Portugal. Era a nossa vizinha lá. Mas está aqui em Portugal também com a gente. Então... Era a nossa vizinha lá e a nossa vizinha aqui. E é a nossa vizinha aqui. Olha como é que esse mundo é pequeno. Poxa, mas a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido? Sim, 2 Timóteo 13:12. Paulo diz, a vós foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1:29. Poxa, mas é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, querido. Dietrich Bonhoeffer, ele foi enforcado no campo de concentração de Flossenbürg, na Alemanha, em 9 de abril de 1945, e ele escreveu o seguinte, que o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. A Fernanda aí também, ó. Minhas amigas lá de trabalho, as amigas estão... Um abraço aí também para a nossa amiga Fernanda Gonçalves. Deus abençoe, Deus Fernanda. abençoe aí. Dá um abraço aí no Douglas. Beijo nas crianças. Obrigado aí pela participação também de vocês, tá bom? Grande abraço. Então, queridos, enquanto estivermos aqui, muitos irmãos nossos, nesse momento, estão selando com seu sangue a sua fidelidade a Cristo. Tá bom? Estão selando com o seu sangue a sua fidelidade a Cristo. Quantos missionários que nesse momento estão espalhados aí ao redor deste mundo, nesse momento estão passando por perseguição, estão passando por dificuldades. E muitos, hoje, não conseguiram chegar no final do dia. A gente tem estatística, a gente tem ciência disso que a gente está falando, porque nós participamos de um trabalho lá no Brasil chamado Impacto Radical, e esse trabalho é voltado para missões.
E um dos temas assim que nós visualizamos, aprendemos ali e tivemos contato foi com essa parte de missões. Vocês não têm ideia do que esses missionários passam. Vocês não têm ideia. Muitas pessoas acham que missionários, a vida deles é mar de rosa. Vão conhecer outros países e isso e aquilo. Olha, vocês não têm ideia de que homens, mulheres, famílias inteiras, movidos pela chama que Deus acende em seus corações de pregar o Evangelho, olha, vocês não têm ideia do que eles passam, as privações que eles passam, a dificuldade que é para pregar o Evangelho em países muitas das vezes que o Evangelho é perseguido assim de uma forma radical e violenta. E muitos têm a oportunidade de fazer isso em suas casas, começando pelas famílias, porque a igreja ela começa na sua casa, com a sua família, depois com seus vizinhos. E você pode estar fazendo esse trabalho de missões, mas não, muitos querem status. Não, eu quero fazer missão, mas eu quero fazer missão em determinado país, em determinada região. Sabe? Não tem a noção do que é ser missionário. Tá? E essa palavra de hoje, da igreja de Esmirna, serve para essas pessoas. Amém? Aqueles que forem fiéis no pouco serão recebidos pelo Senhor com honras. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Uma outra questão é que a gente precisa saber que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Amém. Versículo 9 e versículo 10. Jesus, ele conhece quem somos e tudo o que acontece conosco. E esse fato é fonte de muito conforto para cada um de nós. E uma das nossas grandes necessidades nas tribulações é alguém com quem a gente possa compartilhar. E Jesus, ele conhece as nossas aflições, porque ele anda no meio dos candeeiros, ou no meio dos candelabros, que é a palavra que está lá no capítulo 1 de Apocalipse. Tá? E a sua presença, ela nunca se afasta. A nossa vida, queridos, ela não está solta ao léu, ao sabor do vento. O nosso Senhor, o nosso Deus, não tira um cochilo nem dorme. E Ele está olhando para você. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a sua tribulação. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe que diante dos homens você é pobre. Mas Ele sabe os tesouros que você tem no céu. Amém? Jesus sabe das calúnias que são lançadas contra você. Ele sabe o veneno das línguas mortíferas que conspiram muitas das vezes contra a tua vida. Ele sabe que somos pobres, mas ao mesmo tempo ricos. Ele sabe que somos entregues à morte todos os dias, conforme aquela palavra do apóstolo Paulo também. Somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. Mas ao mesmo tempo, nós temos a coroa da vida, ok? E Jesus, ele permite muitas das vezes o sofrimento com um propósito, para nos provar e não para nos destruir. A intenção do inimigo é destruir a sua fé, mas o propósito de Jesus é provar você. Os judeus estão furiosos, o diabo está por trás do aprisionamento, mas quem realiza seus propósitos é Deus. O fogo das provas só consumirão a escória, só queimará a palha, porém tornará você mais puro, mais digno, mais fiel. Jesus está peneirando a sua igreja para arrancar dela as impurezas. E o nosso adversário tenta
ele tenta contra a nossa vida para nos destruir. Mas Jesus, ele nos prova para nos refinar. E precisamos olhar para além da provação, para o glorioso propósito de Jesus. Nós precisamos olhar para o além do castigo, para o seu benefício. E a gente pode citar aqui exemplos, né? Como Davi. E Davi declarou: foi bom eu passar pela aflição para aprender os teus decretos. A gente pode citar aqui um outro exemplo de José. Deus não poupou ele da prisão, mas ele usou a prisão para fortalecer José. A gente pode citar aqui o exemplo daqueles jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus usou aquela fornalha para purificar aqueles jovens. E eles não sofreram dano algum naquela fornalha. E a palavra diz que quando eles abriram a fornalha, eles não viram 3 lá dentro, mas eles viram 4. E esse quarto era semelhante ao Filho dos Homens. Ou seja, alguns defendem que era o próprio Jesus que estava dentro daquela fornalha com aqueles jovens. Ou seja, Jesus, ele está sempre presente, ele tem o controle das nossas vidas, ok? Jesus, ele controla tudo o que sobrevém à sua vida, à nossa vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a sua expressa permissão. E ele adverte os crentes de Esmirna sobre o que está por acontecer. E ele fixa um limite também aos seus sofrimentos. Jesus sabe quem está por trás de todo aquele ataque à sua vida. O inimigo que nos ataca não pode ir além do limite que Jesus estabelece. A prisão será breve e Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer. A gente pode extrair aqui 3 verdades que estão presentes. A primeira é que o sofrimento é certo, ok? Isso é certo. A segunda é que será limitado. E a terceira é que esse sofrimento será breve, ok? Assim como aconteceu também, como exemplo, com Jó. Deus diria para o diabo em Esmirna: até aqui e não mais. Ou seja, o diabo, ele só pode ir até onde Deus o permite. Quem está no controle da nossa vida é o Rei da Glória, meu amado. Amém. Não tenha medo. Glória a Deus. Tá? E citando aqui o que Lutero falou: o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, ele não faz nada sem a permissão de Deus. Ou seja, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Amém? Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge, por isso pode nos fortalecer. Ele também enfrentou tribulação, ele foi homem de dores, ele sabe o que é padecer, ele foi pressionado pelo inferno, ele suportou pobreza, porque ele declarou que não tinha lugar onde reclinar a sua cabeça. Ele foi caluniado, o chamaram de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Ele foi preso, açoitado, cuspido, pregado numa cruz. Ele passou pelo vale escuro da própria morte. Ele entrou nas entranhas da morte e venceu a morte. Amém. Agora ele diz para a sua igreja: não temas as coisas que tens de sofrer. Ele tem poder para consolar, porque ele foi tentado como nós, mas sem pecar. Ele pode nos socorrer, porque trilhou o caminho do sofrimento e da morte.
e ele venceu. Ele é eterno, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que nunca muda, que está sempre conosco. Ele é vitorioso, ele enfrentou a morte e a venceu. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte e nos promete vitória também sobre ela. E ele é galardoador. Ele promete a coroa da vida para os fiéis e vitória completa sobre a segunda morte para os vitoriosos. E para concluir esse estudo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final de cada carta, a gente vai ler esta frase aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cada igreja tem necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. E a palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida. Sob tribulação, pobreza e difamação, continuem fiéis. Não olhem para o sofrimento, mas para a recompensa. Só mais um pouco e ouviremos nosso Senhor nos chamando de volta para casa. Vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino. Aqui não tem mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Amém. Amém? Glória certa, né? Amém. Glória a Deus. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. É outra palavra de Jesus para a igreja de Esmirna. Podemos enfrentar a morte e até o martírio, mas escaparemos do inferno, que é a segunda morte, e entraremos no céu, que é a coroa da vida. Podemos precisar ser fiéis até a morte, mas então a segunda morte não poderá nos atingir. Podemos perder nossa vida, mas então a coroa da vida nos será dada. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Que você fique com essas palavras de Jesus, ok? Para a igreja de Esmirna. Se você estiver passando por esse momento de tribulação, de prova, de sofrimento, fique com essas palavras, sabe? Pega essas palavras, arranque essas palavras da Bíblia, sabe? E coloque essas palavras dentro do teu coração. Saiba que você não está sozinho. Jesus, ele prometeu estar conosco todos os dias até a sua volta. Você não está sozinho, querido. Amém. Você pode até olhar para um lado, olhar para o outro, não ver muitas pessoas à sua volta e constatar que fisicamente você está sozinho. Mas saber de uma coisa, Jesus está ali do teu lado, passando tudo isso contigo. E relembrando as palavras dele, o sofrimento é breve, não dura a vida toda. Isso é uma fase, é um tempo. E procure tirar aprendizado, muitas das vezes, de situações que acontecem na tua vida. Muitas das vezes a gente só olha pelo lado negativo, mas a gente tem que começar a olhar pelo prisma de Jesus. Saber que aquilo ali foi permissão de Deus. E alguma coisa Ele quer nos ensinar. Ok? Que Deus te abençoe nessa noite. Um abraço aí também para o meu primo, para o Robson, que... Abração, Robson. Chegou, acho que agora, no finalzinho. Mas Deus te abençoe. Grande abraço aí para você também. Queridos, que Deus abençoe a tua vida. A gente está encerrando aqui esse estudo, tá, de hoje, né? Concluímos aqui a carta para a igreja de Esmirna. E semana que vem, com a permissão, né, e com a autorização de Deus, do nosso Deus, a gente vai estar aqui. Vamos tratar com a igreja de Pérgamo, tá? Semana que vem, se Deus assim desejar, nós estaremos aqui e vamos tratar na carta da igreja de Pérgamo, tá? Mesma situação, mesmo esquema que a gente fez aqui, vamos aprender e tirar algumas lições da carta para a igreja de Pérgamo, ok? Glória a Deus. Romenil colocou aí, nunca foi sorte, sempre foi Deus.
Amém. Exatamente. Exatamente isso, meu amigo. Sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Aliás, o crente, ele não tem sorte. O crente, ele tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Diz a palavra. Então, grande abraço aí para todos que participaram aqui conosco, tá? Pessoal que vai entrar mais tarde, né? Amanhã, bom domingo aí, uma ótima semana, tá bom? Que tenho certeza que Deus está preparando aí pra gente, pra todos nós, tá bom? Que Deus, ele guarde a tua vida, que Deus te abençoe, que em Cristo Jesus ele supra todas as tuas necessidades, tá? É o nosso desejo, tá bom, queridos? Muito obrigado aí a todos, beijo em todos, tá? Se você sentir no teu coração, compartilhe essa live, tá bom? Com um amigo, com uma pessoa que Deus tocar no teu coração para você fazer isso. Ou pregue, tá? Para alguém. Ou pregue para alguém. Pode pegar aqui tudo que a gente falou, tá? Até porque isso aqui não é nosso, tá? A gente vai pegando um pouquinho aqui de cada coisa assim que a gente acha interessante. Então você pode fazer da mesma forma, tá? E principalmente aplique na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado aí. E querendo ele, estaremos aqui na próxima semana tratando da terceira carta, que é para a igreja de Pérgamo, tá bom? Boa noite, obrigado aí a todos. Fiquem na paz. Amém.